Bem-vindos ao Direito de Quinta Podcast, um podcast que esclarece suas dúvidas jurídicas de forma clara e sem burocracia, para que você seja dono da sua vida, dos seus bens, de forma segura. Meu nome é Amanda de Moraes Souza, sou advogada de imóveis e patrimônio familiar, e esse é o Leonardo, meu parceiro de bancada. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Direito de Quinta. Hoje a gente está aqui recebendo a especialista em Direito Previdenciário, doutora Thaís Gadelha. A gente já vai iniciar essa série de entrevistas com especialistas da área do direito para facilitar assuntos que geralmente não são tão fáceis a gente conversar, a gente fazer perguntas. Então a gente vai começar a tirar essas dúvidas hoje com a doutora Thaís. Bem-vinda, Thaís. É um prazer ter você aqui hoje. Gente. Oi, todo mundo. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de vir esclarecer dúvidas para vocês. E vamos começar, porque direito previdenciário é uma das coisas que todo mundo tem o sonho de se aposentar, né? Vamos Trabalho falar a bem vida verdade. inteira buscando isso. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre a aposentadoria em 2025, o que está tendo de novidade, tudo isso a gente vai falar sobre nesse episódio. Eu queria iniciar falando um pouco sobre a reforma da Previdência. Muita gente acha que ela já acabou, mas na verdade algumas regras vão mudando ao longo do tempo, né? Isso. Hoje nós temos a regra nova, que é a aposentadoria por idade, que os requisitos são 62 anos de idade para as mulheres, 65 anos de idade para os homens, 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Essa é a regra nova. Mas, para não prejudicar quem já era segurado do INSS, nós temos 4 regras de transição. 2 delas mudam a cada ano, porque tem idade progressiva, né? Então, a cada ano acrescenta 6 meses na regra, que é a regra por idade progressiva, que os requisitos esse ano são 64 anos de idade para os homens e 61 anos de idade para as mulheres. Então, tá quase ali alcançando já a regra por idade. E, além disso, as mulheres precisam ter 30 anos de tempo de contribuição e os homens 35 anos de tempo de contribuição. E temos também a regra dos pontos, né? Para 2025, as mulheres têm que somar de tempo de contribuição e idade 92 pontos e os homens 102 pontos. Então, na verdade, existem duas possibilidades da pessoa aposentar, tanto por idade quanto por pontos, é isso? Não, por idade ou por tempo de contribuição. Ah, sim. A reforma da Previdência, ela extinguiu a possibilidade de você aposentar por tempo de contribuição. Mas aí existem essas regras de transição que eram para os segurados que estavam ali já próximo de completar, né, os 30 ou 35 anos de tempo de contribuição, para eles não saírem prejudicados. Aí tem essas 4 regras de... Sim. E assim, como são muitas regras, aí que vem o principal ponto, né? O planejamento para você saber quando você vai se aposentar. Fala um pouco pra gente do que é esse planejamento, que está muito ligado também à nossa área do direito imobiliário, que é o planejamento de bens. Então, tudo isso envolve essa parte, né, de planejamento. Exatamente. A gente sempre prefere, né, trabalhar antes do problema acontecer. Isso, E aí, o que prevenir. é esse planejamento previdenciário, assim, para quem nunca nem ouviu, achava que era só entrar lá e pedir? O que a gente pode explicar para eles? Olha, o planejamento previdenciário, ele é um estudo da vida trabalhista da pessoa. Então, a gente analisa o passado, então pega toda a sua vida contributiva para o INSS, faz a análise do que está constando no INSS, o que não está, quais documentos a gente precisa para comprovar ali algum tempo que está faltando para o INSS, qual que é a soma do tempo de contribuição que você tem. E analisa no presente. Então, hoje você tem esse tempo de contribuição, essa idade, e você aposentaria com essa renda. E aí a gente faz simulações para o futuro. Qual que é a regra que é mais benéfica para o segurado com aquele tempo de contribuição, qual que ele vai ganhar mais, se é mais benéfico ele aposentar com a primeira regra que ele completar os requisitos, ou se é melhor ele esperar um tempo, às vezes 6 meses, 1 ano, que vai ter um retorno financeiro maior para ele. Então, tudo isso a gente faz no planejamento, a gente estuda, simula para o segurado, e aí é um plano, né? É aquilo que ele tem para ele seguir e já saber quando que ele vai se aposentar, com qual renda, se tem alguma coisa que ele pode fazer agora para aumentar essa renda no futuro. Tipo, começar a contribuir a mais, coisas do tipo, né? Isso. Tudo isso a gente mostra para o segurado e aí ele tem aquilo já como base, como plano para seguir. Não, isso é perfeito, porque imagina que você hoje possa aposentar, mas com um valor baixo, e se você esperasse, assim, 6 meses, 1 ano,
você ia receber muito mais pro resto da vida, né? Sim, Então, isso exatamente. até a gente já trabalhou junto algumas vezes, né, Thaís? Ela é a nossa parceira aqui de direito previdenciário, e a gente já percebeu que, às vezes, se a pessoa aposenta agora, vai ser maravilhoso, mas se ela espera um tempo, vai ser horrível. Isso, E se ela exatamente. esperar um pouquinho, contribuir, ela vai ter um aumento, assim, maravilhoso. E é isso que o INSS não mostra, né? Muita gente fala que não precisa fazer o planejamento porque tem o simulador do INSS, né? Mas ele não vai te dar toda essa simulação e todas essas opções, né? Para você analisar. E sem contar que no INSS falta muita informação. Então, não dá para confiar Não, no de planejamento que jeito aparece nenhum. lá no INSS. Eu posso seguir lá que eu tô tranquila ou não? Não, de jeito nenhum. Falta muita informação no extrato previdenciário do INSS, que é o que eles se baseiam, né, para te dar aquela simulação, e não dá para confiar. O ideal é fazer o planejamento Essa é mesmo. aquela calculadora do INSS, né? Que as Isso. pessoas acessam e aí. Pelo Gov, né? Aham. E então, vocês estão sabendo, às vezes tá faltando coisa lá e você tá achando que vai demorar muito, e se fizer o planejamento, você talvez descubra que pode ser logo logo que você vai aposentar, e de forma até mais benéfica. Uhum. Mas deixa eu te perguntar uma coisa também, Thaís. Algumas pessoas entram sozinhas dentro do pedido do INSS, né? E aí, às vezes, o INSS nega. É possível simplesmente você deixar? Como que faz? Se você viu ali, por exemplo, o meu INSS falou que eu já poderia me aposentar agora, mas só que eu mandei tudo e não deu certo. Como que a gente faz nesses casos? Nesse caso, o ideal é realmente estar amparado por um advogado, porque o advogado ele vai analisar ali se o seu pedido estava correto, se a documentação estava correta, se realmente foi um erro do INSS ou uma falta ali de documentação, de análise do CNIS, né, do extrato previdenciário, se faltou alguma documentação que o INSS estava desconsiderando e você poderia ter revertido no pedido. Então, porque se for o caso do INSS ter errado, aí tem as medidas, né, ou um recurso administrativo ou até mesmo uma ação judicial. Agora, se for um caso de documentação, de erro no pedido, aí o advogado pode ali colher os documentos certos e fazer um novo pedido. Porque, na verdade, a falta de documento específico é o que mais É o que mais nega, acontece, né? isso. Uhum. Porque o INSS pode estar constando lá no seu extrato que ele toda a sua vida contributiva, mas nós temos alguns indicadores dentro desse extrato que significam que o INSS vai desconsiderar aquilo lá no seu pedido. E aí o segurado não sabe analisar isso sozinho, né? E às vezes um documento poderia reverter isso. O INSS poderia voltar a considerar aquele período. E aí por isso que tem as negativas, né? Uhum. E quando você entra no INSS, por exemplo, se eu entro hoje com o pedido do INSS e eles aceitam daqui 3 meses, como que fica esse período? Eu recebo ou não? Isso, você recebe da data de entrada do pedido, né? Da data que você entrou até a data que foi deferida, você Ah, recebe já como começa a receber. retroativo. Isso. E aí, depois que você começa a receber todos os meses. Ah, então isso é ótimo também. Mas muita gente confunde, acha que porque cumpriu os requisitos do ano passado, o INSS é obrigado a pagar desde a data que cumpriu os requisitos. Ah, Mas é não, da data que você faz o pedido administrativo. a data do pedido que você Isso. faz. Então, se você cumpriu há 2 anos atrás, não quer dizer que você vai receber de 2 anos atrás. Não. Você tem que fazer o pedido certinho e tudo mais. Ah, perfeito, porque eu acho que isso, É. nossa, é triste. E no caso das empresas e os autônomos, eles têm que seguir alguma estratégia para poder recolher de um jeito diferente? Como que funciona para eles? Nós temos 3 possibilidades, né. Nós temos hoje o MEI, que é o microempreendedor, né, que recolhe todo mês quando ele paga aquela taxa do MEI, ele já está recolhendo para o INSS, 5% do salário mínimo. Só que assim, esse recolhimento mais baixo de 5% do salário mínimo, ele só vai conseguir se aposentar por idade. Se ele já tiver um tempo anterior e quiser se aposentar por uma das regras de transição, aí ele vai ter que complementar todos os meses até alcançar a alíquota de 20%. E aí nós temos
o contribuinte individual, que recolhe 20% sobre o salário que ele auferiu aquele mês, né? Mas o ideal mesmo é consultar, né, um advogado para ver, porque impacta também no imposto de renda, né? Essa alíquota, então. Porque tem, normalmente, os empresários pagam, por exemplo, o Prolabore ali, né? Que eles Isso, recebem. E aí o próprio contador pega e manda um valor isso. de INSS, né, que vem. Aí ele pode, por exemplo, conversar com o advogado previdenciário para ver como que ele pode contribuir para receber mais, ou é sempre com base no Prolabore ali? Para ele contribuir mais, aí o prolabore dele tem que ser maior. Aí o Ah, tá. contador tem que emitir. Porque o prolabore é ali o salário, né? Então não tem como ele falar para o INSS que tá contribuindo em cima do teto, que é 8.000, sendo que o prolabore dele é de um salário mínimo. Uhum. Entendi. Aí dá, Então não dá dá para eu problema. decidir, a pessoa decidir pagar mais pro INSS para ter um benefício maior, sendo que ela recebe pouco. Vai ser sempre proporcional mesmo. É, vai ser sempre proporcional. O ideal é você fazer ali uma análise, um cálculo, para você ver o quanto você está pagando, que é 20% em cima do salário, né? E quanto que vai impactar isso na sua aposentadoria. Porque tem gente que às vezes faltam 2 anos para se aposentar, fala para o contador, emite para mim um prolabore em cima do teto. E isso, sendo que a vida inteira ele emite o prolabore em cima de um salário. Não vai ter impacto, entendeu? Ele Porque vai gastar dinheiro. o Prolabore no final, né? Quando vai receber o valor da Previdência, pega e faz uma média, é isso? Então por isso que não Isso, vale a pena pagar no final? isso. A renda mensal do segurado, né, quando se aposenta, é feita uma média de todo o período contributivo, né? Então, 2 anos só contribuindo em cima do teto não vai fazer tanta diferença se você tem muito tempo contribuindo em cima de um salário mínimo. Então, para contribuinte individual, o ideal é realmente fazer simulações, fazer o planejamento para não gastar dinheiro à toa. Ou então acha que pode pagar, porque assim, o empresário às vezes ele vai deixando passar, não contribui, né? E aí chega lá próximo de se aposentar, ele quer pagar esse que ficou para trás, Retroativo, esse né? retroativo, né? E aí também acaba gastando dinheiro à toa, porque se passar de 5 anos o INSS pode ser que não aceite. E aí você pagou juros, multa e não considerar, né? Imagina, você paga um negócio, um Nossa. monte de dinheiro Aham. e vai dar errado. Então, antes de fazer alguma coisa com relação à aposentadoria e INSS, procure um advogado para você não gastar dinheiro à toa. Exatamente. O planejamento é fundamental para contribuinte individual. É fundamental, porque às vezes gasta dinheiro e não consegue aposentar. E você tinha dito que eram 3 possibilidades do contribuinte. Qual que era a Isso. terceira? A terceira opção seria do contribuinte facultativo, que aí, na verdade, seria quem não exerce nenhuma atividade, mas tem a possibilidade de contribuir para o INSS, né? Para estar ali resguardado, né, com os benefícios. Um auxílio doença, um salário maternidade e até para aposentadoria. E aí, nesse caso, também tem o plano simplificado, que você paga ou 5% ou 11% em cima do salário mínimo, mas também só tem a opção de se aposentar por idade, ou você paga 20% em cima do salário mínimo. Aí você já pode entrar ali nas regras de transição também. E uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante. Muita gente, por exemplo, da nossa idade, Uhum. chega e fala: para que eu vou contribuir para a Previdência se daqui 15 anos ela não vai funcionar, não vai adiantar nada? Você falou de casos como gravidez e Sim, também invalidez, né? Vamos supor, você precisa ficar um tempo sem trabalhar, você não vai receber renda nenhuma? sim, exatamente. A previdência, ela é um seguro social, né? Então, você tem que estar ali contribuindo para você ter direito aos benefícios. E são vários, não é só a aposentadoria, né? É o auxílio doença, então, em caso de uma enfermidade que te impossibilite de prestar seu serviço, trabalhar, é um salário maternidade, uma aposentadoria por invalidez que não segue os requisitos, né? Da aposentadoria comum, até se você chegar a ter alguma deficiência, tudo isso você fica segurado, né? Então é muito importante contribuir. Normalmente a gente só pensa como aposentadoria mesmo, é um É. seguro. E para quem é funcionário público, houve alguma mudança na reforma da Previdência?
O funcionário público, ele vai depender da lei que rege a sua previdência, né? Então, tem funcionário público que tem o regime próprio de previdência e tem funcionário público que não tem regime próprio, que daí vai contribuir para o INSS como os outros, né? Então, cada município, cada estado tem ali a sua lei, as suas regras, né? Mas ela é bem parecida com a do INSS. Eu vou falar de Campo Grande e do estado de Mato Grosso do Sul, né? Porque é aqui que a gente Porque... mora. Mas a maioria dos estados e cidades acompanha mais ou menos as mesmas regras de atendimentos que eu já fiz, né? Então, o funcionário público, ele tem que ter 25 anos de tempo de contribuição, sendo desses 25 anos, 10 anos de tempo de serviço público e 5 anos no cargo efetivo que vai se aposentar. Então, os últimos 5 anos você já tem que estar no cargo que você vai se aposentar. E a idade também, 62 anos, 65 anos. 62 anos para mulher, 65 anos para homem. E aí, desse tempo de contribuição, como você só precisa de 10 anos no serviço público, se você trabalhava para uma empresa privada, contribuindo para o INSS, e depois você passou ali num concurso público e contribuiu para o regime próprio, você tem a opção de pegar esse tempo do INSS e averbar no serviço público, Seja para contar, né? alcançar os 25 anos ali. Você solicita, né, no INSS esse tempo e a verba para aposentar no serviço público. A Verbar é poder contar, né? Isso, Só poder porque pra contar. gente, que a gente é advogada, a gente acha que todo mundo vai entender, né? Não, mas é que se você tira lá e fala agora, esse tempo vai também contar pro Contar pro regime. regime, isso. Uhum. Então, só os últimos 10 anos mesmo que tem que ser do serviço público. Aí tem a aposentadoria do professor, que é bem comum também, né? Como a gente tem muitas escolas públicas, a gente tem bastante funcionário público professor, que segue uma regra um pouquinho diferente. Eles se aposentam mais cedo, a mulher com 57 anos de idade, o homem com 60 anos. Segue os mesmos requisitos de tempo, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 últimos anos no cargo. Só que todo o tempo de contribuição ele tem que ter sido trabalhado na educação. Então, tanto educação infantil como ensino fundamental ou médio. Então, não adianta você pegar um tempo de contribuição do INSS em que você trabalhou fora da educação e querer averbar no serviço público para aposentar. Tem que ser. Pra não E- ter surpresa na hora que você pedir pra fazer, né? Por isso que é bom Exatamente. também o planejamento, pra você saber se você realmente tá cumprindo os requisitos, né? Mas a reforma ela flexibilizou ou ela intensificou as medidas para você poder se aposentar? Ela prejudicou. Prejudicou? Uhum. Prejudicou. Porque em alguns aspectos, né? Tanto a extinção dessa aposentadoria por tempo de contribuição, porque agora a maioria tem o requisito da idade. Então, não adianta você cumprir os 30, 35 anos de tempo de contribuição, que você ainda tem que cumprir a idade. E eu acho que os mais prejudicados foram os que trabalham expostos a agentes nocivos, né? Que é a aposentadoria especial, que é quem trabalha com radiação, agentes biológicos, né, em hospital. Porque além do tempo de contribuição mínimo, você também tem a idade. E o tempo de contribuição é 25 anos para exposição leve, 20 anos para exposição média e 15 anos para exposição grave, né? Uhum. E ainda tem E idade? ainda tem idade. Então, assim, você trabalha, aquilo ali já é prejudicial para sua saúde e você não consegue se aposentar só com o tempo. Ou seja, você vai ter que vai trabalhar 20, 30 anos É. mesmo assim, né? Exatamente, exatamente. E aí aquilo ali vai prejudicando, né, a saúde do trabalhador. Aí Com acaba certeza. entrando por aposentadoria por invalidez antes. Exatamente, exatamente. Nossa. E para aquele trabalhador rural, mudou alguma coisa? Porque eu sei que tem esses trabalhadores que eles pedem o reconhecimento de tempos muito antigos, né? E aí também tem uma série de documentos que tem que apresentar. Meu Porque eles Deus. normalmente não contribuem, né? Pro INSS, trabalhador rural. Tem trabalhador rural que contribui porque tem carteira assinada, né, em fazendas, mas o produtor mesmo que Produtor cuida da rural. sua própria fazenda, da sua própria chácara, né, ele geralmente não contribui. Então, realmente, é bem complicado para
conseguir as documentações, né? O INSS às vezes não aceita, mas tem os requisitos também. Não teve muita mudança, não, para o trabalhador rural. 55 anos para mulher e 57 para homem. E 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Aí, esse tempo de contribuição, na verdade, é o tempo rural, né? Porque é como a doutora Amanda falou, geralmente não tem contribuição. E aí, como que comprova? Acaba que você tem nota fiscal, né? Rural, No nome, talvez, a pessoa? a fazenda no nome, até Testemunha conta? testemunha conta muito, certidão de nascimento conta muito. No local? Quem, às vezes... Não, porque às vezes a pessoa ela quer comprovar que ela morou e que ajudou os pais, né, na fazenda, no meio rural. E se na certidão de nascimento tiver a profissão dos seus pais como produtor rural, Gente, vocês estão vendo comprova. que é o Olha. detalhe? É o É o detalhe. Às detalhe. vezes a gente acha que tem a certeza, mas nada como especialista. Exatamente. Pega no detalhe ali pra poder dar certo. E outra questão do rural também é para você se aposentar 100% com rural, você tem que estar no meio rural imediatamente antes do seu pedido. Então, não adianta você ter os 15 anos rural, parado de trabalhar, e aí fazer o pedido depois no INSS. Entendi. Meu Deus. Mas aí tem pode essa somar, né? regrinha Por exemplo, também. trabalhou rural, trabalho em outra empresa, pode somar esses tempos? Pode somar, mas aí foge também da regra rural. Aí entra na aposentadoria híbrida, que daí mistura o meio rural com urbano, né? Uhum. Tempo Não, são trabalhado muitas nos regras dois. mesmo. É muita regra. E agora falando um pouco das doenças. Eu sei que tem umas regras específicas. Existe alguma doença que dá a aposentadoria de imediato? Como que funciona? Tem algumas doenças que dão direito da aposentadoria por invalidez, né? A antiga aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Que é tuberculose ativa, câncer, cegueira, cardiopatia, doença de Parkinson, autismo. E tudo isso independe da renda da pessoa? Tudo isso independe da renda. Essas que eu citei independe também da qualidade de segurado. Ela não precisa ter contribuído em qualquer momento. Ela precisa só ter contribuído alguma vez na vida, mas não precisa estar contribuindo, né? E aí você pode ter o direito, né? Mas em relação às doenças, o que mais vale para o INSS é o laudo médico. Então, o seu médico tem que dar um laudo falando mesmo da gravidade da doença, que ela realmente é incapacitante, no que ela vai atrapalhar no seu dia a dia, né? Para que na hora que você passe pela perícia, o médico perito também entenda dessa forma, né? Mas essas doenças não precisam da qualidade de segurado. E o INSS, ele reconhece bastante essas doenças, assim, ou eles são muito rígidos na hora de conceder a aposentadoria? Eles são bem rígidos, bem rígidos. A maioria a gente tem que ir para o judicial. Ah, Entendi. então, mas existe essa possibilidade. Existe. Não é porque o perito negou ali que, não tenho chance. Não. Tem chance na justiça. Até porque o perito do INSS, ele é um médico generalista, né? Ao mesmo tempo que ele está atendendo aqui uma perícia de uma pessoa com burnout, depressão, né? Ele vai atender o próximo paciente que tem uma lesão ortopédica. Aí o próximo paciente é um autista, que é neuro, né? A Neurodivergente, especialista. né? Então, na justiça, a gente consegue pedir que essa perícia ela seja realizada com um médico especialista. E que também já traz uma visão diferente, né, do caso. Ah, então Certo. legal saber que tem essas doenças. Sim. Mas não só esse rol, né? Tem outras Não também. só esse rol. Esse rol, ele é para os casos que você não precisa ser segurado do INSS. Mas qualquer doença incapacitante é válida, né? Então precisa analisar caso a caso Isso, para ver o que é possível ou não, vendo o laudo do médico, né? isso, E exatamente. analisando, porque a gente conhece muita gente, né, que às vezes não tá nessa lista, mas não consegue trabalhar. Exatamente, Por E algum o exatamente. valor dessa aposentadoria, como que é? Ela segue a regra nova, né? Vai pegar ali todas as suas contribuições, fazer uma média, aí dessa média você vai ganhar 60% e acrescentar 2% a cada ano De de contribuição? contribuição. Isso, que ultrapasse 15 anos. Mas o que acontece que o pessoal reclama muito, que vem muito baixa quando aposenta por invalidez,
é que às vezes você não atingiu nem os 15 anos de tempo de contribuição. Então, sua média vai ser ali em cima do que você tem. Se você tiver 8 anos, aí vai ser em cima disso, entendeu? Entendi. Aí Ou pode vai vir ser um embaixo. salário mínimo, se você não tiver contribuído, Mas né? Ou existe um contribuições. mínimo? O mínimo é o salário mínimo. O mínimo é o salário mínimo. Ah, então tá. Exatamente. E lembrando até, agora juntando uma especialidade com outra, quando existem algumas dessas doenças, até que você falou, câncer e tudo mais, ela tem direito, né, ao benefício previdenciário, mas também existe a questão da isenção do imposto de renda, Sim, né, com as pessoas que têm algumas doenças específicas. Uhum. Então, você pode juntar um com o outro e ter mais benefícios ainda, porque não é à toa que estão dando essas isenções e tudo mais, é porque realmente a pessoa tem que arcar com o custo de saúde e tudo mais, e tem alguns custos elevados, então existe também a possibilidade de ter a isenção do imposto de renda com algumas doenças, né, que a gente já conversou aqui com a Thaís, como câncer, tuberculose também, Alzheimer, outras doenças incapacitantes, doenças do coração que são graves, AVC também, né? AVC, pessoas que tiverem. Então, não esqueça de procurar um especialista, porque você pode ter direito à previdência social ali do INSS e também isenção do imposto de renda. E muita gente não sabe disso, né? Isso que é o mais. Outra questão também que é legal citar, que as pessoas não sabem, é que quem trabalhou ali um período e que tem visão monocular, né, que são problemas de visão, são considerados deficientes visuais para o INSS. Então, pode ser que você tenha direito também de se aposentar mais cedo, Nossa, dependendo do período, né, que você tem. É bem legal. Muita gente me procura com essa dúvida É e porque é bem comum, né? é comum, porque querendo ou não, ele enxerga, mas só que tem Isso, a questão de um dos olhos não ter a melhor das isso, visões, então o INSS entende como deficiência e pode ser que diminua o seu tempo, né? isso, exatamente. interessante. Pode E agora, doutora Thaís, eu vou perguntar se a gente pode fazer um bate-bola rápido para trazer algumas frases e aí você me diz se é mito ou verdade. Pode ser? Se eu pagar o INSS como autônomo só por 5 anos antes de me aposentar, já tenho direito ao benefício? Verdade. Em alguns casos. Mas é bem difícil acontecer hoje em dia. Porque, né, essa regra é uma regra muito antiga do INSS e você teria que completar a idade em 1991, que é a idade de 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Então é muito difícil hoje em dia a gente ver acontecer, mas existia mesmo. Existe a possibilidade. Então vamos lá. Quem ganha mais de 10 mil por mês vai receber uma aposentadoria de 10 mil. Mito. O INSS ele tem o piso e o teto, né? O piso é um salário mínimo e o teto é 8.157,41. Então, ele é limitador tanto para o valor da sua contribuição mensal, você nunca vai contribuir acima disso, mas ele é limitador também para o valor da aposentadoria. Então, Então, se você ganha um salário de 10 mil, você não vai se aposentar com esse valor. Se você não. Então é é só importante o teto levar mesmo. quem até paga mais, né? Quem ganha até mais do que isso, saiba que infelizmente na hora que você se aposentar não vai ser exatamente isso que você vai receber. Inclusive, citando aqui uma situação que eu vejo acontecer, para quem trabalha em 2 empregos, então professores, enfermeiros, médicos, dentistas, que é mais comum ter 2 empregos, se você ganha 10.000 em cada um, por exemplo, ele é limitador nesse sentido também. Então, você só pode contribuir em cima de 8.000. O que é comum a gente ver acontecer é que nos 2 empregos você está contribuindo em cima do teto. E aí você pode solicitar a restituição dos valores que você pagou a mais para a Receita Federal. É um serviço que a gente atua também Que legal. Mas tem E- limite de tempo, por exemplo, nos últimos 5 nos anos? últimos 5 Ah, anos. então nos últimos 5 anos, se você contribuiu acima do teto, Isso. você tem direito Tem a. direito a pedir a restituição. Nossa, maravilha, imagina. Maravilha Você mesmo. descobre. Que Sim. susto, mas também que alívio. Que Aham, Você pode alívio. pegar de alívio. volta. Exatamente. A Previdência Social vai acabar e ninguém mais vai se aposentar. Pessoalmente, mito. Eu acho um mito. O que vai acontecer é ter várias mudanças significativas, né? Se a gente for analisar de um contexto histórico, antigamente as pessoas entravam no mercado de trabalho mais cedo, né? E viviam menos. Então, tinha um valor, um período de contribuição maior ali.
e pessoas usufruindo por menos tempo. Hoje em dia, o cenário já é diferente, né? Então, as pessoas elas entram no mercado de trabalho mais tarde, então os novos contribuintes vêm mais tarde, né? Além da quantidade populacional, né, que as pessoas estão tendo menos filhos e os idosos vivendo mais. Então, ali não tá tendo um equilíbrio. Então, o que que eu acredito que vai acontecer? Você vai ter que contribuir por um período maior e se aposentar ganhando menos, que já é o que acontece hoje, né, em relação ao que era antes da reforma. E aí eu acredito que isso aí vai se estreitar mais. Mas extinguir totalmente, eu acho que não. Eu acho que talvez principalmente com relação às doenças, né? Vai continuar sendo a mesma coisa. Porque o Estado precisa garantir o bem-estar dessas pessoas, né? É, saúde, direito constitucional, né? Exatamente. Mulheres se aposentam mais cedo do que os homens em qualquer situação. Verdade. Em todas as regras, a mulher tem os requisitos de idade e tempo de contribuição menores do que o dos homens. Que bom, né? Que Porque a bom. mulher É, ela às tem vezes dupla trabalha. jornada, né? Exatamente, ela trabalha tanto em casa quanto no trabalho, e a gente sabe que às vezes, né, principalmente com trabalhos manuais, o corpo da mulher acaba, É fisiológico isso. mas pelo menos um momento que a gente é valorizado. Se eu perder meu emprego e parar de pagar o INSS por um tempo, perco tudo que já contribuí? Mito, não perde. É como eu falei, né, nas outras vezes. Na hora de você se aposentar, o INSS vai fazer uma análise da sua vida inteira contributiva. Então, não é porque você parou de contribuir ali por um período que você vai perder tudo que você já contribuiu. Para tempo de contribuição, é levado em consideração todo o período, mas para valores, para fazer a média, é só a partir de julho de 94 para cá. Então, o resto não é Então não tem considerado. problema se você ficar uns 6 meses sem contribuir, depois você voltar. Tá, não, você não perde nada. Nossa, gente, esse episódio eu acho que abriu a cabeça para todo mundo que quer aposentar, para Isso. quem tem medo de aposentar, né, de nunca aposentar, e para quem Exatamente. acredita, né, que o trabalho de um advogado previdenciarista é à toa, né? E a gente já viu detalhes aqui, é no ponto que pode fazer toda a diferença para você ganhar mais, para você aposentar mais cedo. Então, muito obrigada mesmo, Thaís, doutora Imagina, Thaís, por ter gente. vindo aqui. A Eu que gente acredita que agradeço. todo mundo deve ter amado. Se vocês Sim. tiverem mais dúvidas, não esqueçam de mandar aqui pra gente. O WhatsApp do escritório vai estar aqui no perfil para qualquer dúvida que vocês tiverem. E aí, me fala um pouco seu Instagram pro pessoal seguir e o Isso. TikTok, né? Que ela é a rainha do A TikTok. doutora Prev no TikTok. É thaisgadelha.adv no Instagram e agora é thaisgadelha.adv também no TikTok. Ah, sim. Eles Mas- fazem lives lá tirando dúvidas, é gente. maravilhoso, gente. Quem seguir vai adorar. E se vocês tiverem mais dúvidas com relação a isso, também podem mandar lá no Direito de Quinta. E tem toda quinta-feira lá no meu Instagram, adv.amanda de Moraes, que aí, se eu não souber responder pelo que eu já trabalhei com a doutora Thaís, eu jogo a bola pra ela, ela responde e a gente joga lá no perfil, tá bom? Foi Com um prazer ter certeza. você aqui. Obrigada, gente. Prazer E é acho que até a meu. gente pode fazer outros vídeos entrando em cada uma dessas, né? Nossa, renderia mais Com assuntos certeza. mesmo. Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer pela presença de vocês. E também pedir para vocês seguirem o Instagram Direito de Quinta podcast, ficarem por dentro lá. A cada 15 dias sai um episódio novo para vocês acompanharem. Muito obrigado, doutora Thaís. Espero que vocês tenham Obrigada, gostado e até a Leonardo. próxima. Tchau, Tchau, obrigada.